dia, bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai começar mais uma sala de levantamento incendiada na nossa mesa. Duas pessoas muito especiais que me trazem muitas dores de cabeça. Bom, me colocam muito frescurado. E é muito complicado falar de um e não falar do outro. É verdade. Entendeu? No meu telefone está salvo assim, ó, Marcelo, Milena e Milena Marcelo. Aí eu vou procurar um cara, dá uma confusão. É só botar um M, só botar um M. Nossos evangelistas Marcelo e Milena sejam muito bem-vindos. Fala aí pra eles, gente. Eu que eles apertaram a minha mão juntos, né? Trabalho em equipe. Mas, para a gente não perder o costume, e esta semana vai ser uma mulher, né? Pra orar? Para orar. Aí, quer escolher? É, escolhe uma mulher pra orar pra gente. Bruna. Olha. Deus, testificou. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Pai. Que hoje não seja só mais um episódio desse podcast, mas que seja uma conversa onde o Senhor seja o centro. Que possamos trocar histórias, Pai, que nos edifique, Senhor, que possamos aprender muito hoje com Marcelo e Guilherme. Amém. Amém. E aí, gente, estou sentindo vocês meio tensos. Começar a sono. Tem uma água. Com açúcar, se for. Não, amém, cara. Assim, e a gente continua, né, essa caminhada de você para o ministério, chegando ao evangelista. Aos evangelistas. E aí, a gente quer entender quem é o evangelista, mas a gente quer saber quem está por trás do evangelista aí, Marcelinho. Mas, para ficar tranquilo, vamos falar primeiro de Bíblia, né, que já é um assunto mais tranquilo. Paulo escreve uma carta, 2 cartas a Timóteo. Na segunda carta ele fala assim, olha, cumpre o seu chamado, cumpre a obra do evangelista, o ministério do evangelista. É uma carta pastoral, mas ele está falando a um pastor para cumprir a obra do evangelista. Isso é meio louco também. Tem um cara chamado Filipe, e aí ele está andando por uma rua e do nada ele ouve uma voz e fala assim, ó, vira uma rua chamada da direita. E ele é mais maluco, ele simplesmente vai. E lá ele encontra um eunuco assim. Olha a ideia. O cara está andando na rua e escuta a voz, vira a rua chamada direita. Ele vira a rua, não sabe o que tem lá, mas ele vai, ele encontra alguém que ele vai evangelizar e fala, quem é o evangelista? Primeira coisa, bom dia, né? Tudo bem, gente? Meus queridos, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que entender que evangelizar não é uma missão específica de ninguém. Né? Evangelizar é uma missão que Jesus deu para todos nós. O evangelista é Jesus. É Jesus sendo manifestado através de nós. O coração dele sendo manifestado através de nós. Se a gente para ver como foi a vida de Jesus, se a gente para ler como foi a vida de Jesus, é muito louco. É muito louco. É muito louco. Porque para pensar, se a gente parar para olhar para Jesus como homem, olha para Jesus como homem. Vamos lembrar quando ele foi para o deserto. Quando ele vai para o deserto. Que aí ele está ali morrendo de fome. Alguém diz assim, transforma essa pedra em pão. Pô, tu está com fome, cara. Mas ele diz assim, não. Pois nem só de pão viverá aquele que crê em Deus. O evangelista, aqueles que querem evangelizar, aqueles que querem levar a palavra, o amor de Deus, entendem que não só, mas entendem isso de uma forma assim, eu não sei explicar, que realmente nem só de pão viverá o Filho de Deus, mas tudo aquilo que é manifestado a partir de Deus.
Então, a gente está num lugar e ouve assim, como o Felipe ouviu, vira a rua direita, você vira, e você vai encontrar, pô, não sei, mas eu vou fazer, porque não é por mim, não é para mim, é por Ele. Ele dá, Ele gera todas as coisas, Ele faz todas as coisas. E eu não sei se eu respondo essa pergunta, mas assim, vai nesse caminho, entendeu? É algo que simplesmente nasce em você e transborda de uma forma que você não consegue. Se você tentar controlar, se você tentar reter, é algo tão louco que você se frustra. Porque você chega um momento que você fica assim, poxa, qual o sentido? Quando você sente que a vida de um cristão é tocar vidas, você simplesmente transborda. Quando você vê o olho de uma pessoa parando para ouvir você falar do amor de Cristo, só quem já fez isso sabe o que é. Ver o olho da pessoa, Cristo. Amém? Bom dia, gente. Obrigada por essa oportunidade de eu falar um pouquinho do que é a nossa vida. É engraçado ouvir Marcelo falar, porque quem convive com a gente, quem nos conhece, não sabe como foi a história, né? Como nós chegamos até aqui. E quando ele falou agora sobre não fazer, não cumprir o que é, ele perguntou o que é o evangelista. Evangelista é ir por todo mundo. Esse é o evangelista. E lá não está dizendo, não está caracterizando uma pessoa. Está dizendo, ide por todo mundo. E pregai o evangelho. Eu ouvi isso, nós ouvimos isso. Nós só não lemos, nós ouvimos isso. Porque foi exatamente assim. Nós ouvimos. Eu falei para vocês, agora eu quero que vocês falem para os outros. Nós estávamos num momento na nossa vida que a gente não queria sair daquele lugar, sabe, a tenda. A gente queria estar ali o tempo todo. E a gente ouviu, agora é hora de voltar. Ide por todo mundo. E a única coisa que eu perguntei para Deus é: o Senhor vai na frente? Esse é o evangelista. É ouvir o ide e dizer amém. Eu vou. E aí a gente se frustra quando a gente não vai. Porque a gente tem tanto de Deus dentro da gente que não pode reter. E aí a gente se frustra quando a gente não vai. E aí a gente precisa buscar o porquê que a gente não foi. Ai, de manhã cedo aí, acorda já começa aí, ó. Aleluia. Devagarzinho, né? Não, mas como você começou a falar de como vocês foram chamados, né? Então, lá vai essa pergunta, então. Então, como que foi isso? Como que aconteceu? Conta um pouco da sua história. Amém? Okay. Não dá para começar pelo Marcelo. Isso. Porque não começou pelo Marcelo. Ele teve o chamado, mas ele só despertou quando eu me posicionei. É necessário que alguém se posicione. E aí eu vou abrir aqui um parênteses. Você que se acha sozinho em casa, que acha que só você é cristão, e muitas das vezes só você é, mas é com você que Deus conta. Você e Deus já é muita gente. Amém. E aí eu tinha acabado de retornar para Cristo numa noite muito louca da nossa vida, enquanto nós estávamos ainda do lado negro da força. Lado negro da força, para entender, né? Quem tá na galera que está no mundo, que não conhece a Cristo, entendeu?
E aí eu me posicionei naquela noite, pedi ao Senhor para que começasse por mim. Eu queria eu e a minha casa aos pés dele. E eu não sabia o que Deus estava preparando. Eu não mensurava o que Deus estava preparando. E naquela noite eu pedi que eu não queria mais ser escrava do mundo, ser liberta e livre nele, mas que eu precisava da minha casa aos pés dele. E aí começou em 2 meses, o meu marido, Marcelo, aceitou a Cristo na nossa sala. Tudo aconteceu sempre conosco em nossa casa. Dentro de casa. Tudo aconteceu conosco sempre dentro de casa. Família sacerdotal para a gente é muito importante, porque tudo começou dentro da nossa casa. E Marcelo aceitou Jesus depois de 2 meses, depois daquela noite comigo, em casa. Marcelo pediu luz. E aí uma filha de Deus abriu a palavra e disse: eu sou a luz do mundo. E aí Marcelo aceitou Jesus. 2 meses depois, Marcelo se batizou. Tudo foi flores? Não. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês têm essa noção da força que tem, o poder que tem a oração. Porque às vezes a gente ora por tem um determinado motivo de oração que a gente está buscando, que a gente está fazendo, só que a gente tem a impressão que não está acontecendo nada, ok? Entenda que Deus trabalha incessantemente. Por que eu estou falando nisso? A Milena falou que ela voltou para Cristo e demorou aí 2 ou 3? Uns 3 meses. Uns 3 meses para eu vir para Cristo. Eu acho importante colocar aqui como foram esses 3 meses. Foram 3 meses onde Milena orava, chorava, onde aos domingos ela ia para uma igreja que ficava na esquina da rua onde morávamos. Na época a gente estava morando em Rio das Ostras. E por que a gente foi para Rio das Ostras? É uma coisa muito que eu não sei explicar para vocês. Mas bom, Milena orava durante esses 3 meses. E eu, que caminhava no mundo e tinha tido experiências com espiritismo, etc e tal, eu, quando a vi indo à igreja, eu pensei cá comigo, veja bem, eu não sei o que ela está orando, nem estou sabendo que ela está orando por mim, mas ela está orando, está de joelho no chão. Eu não estou sendo testemunha ocular desses momentos. É bom que isso fique bem guardado na mente de vocês. E aí, enquanto ela está fazendo isso, eu estou vivendo no mundo, ok? E aí eu estou assim, poxa, realmente eu preciso também ter uma religião. Olha só a visão. Então, eu volto a resgatar uma experiência de vida que eu tive dentro do espiritismo. E aí eu vejo assim, eu preciso ter alguma coisa com Deus. E ela está orando. Um mês está passando, tal. E aí eu vou lá para os livros que eu conhecia, né, da onde eu caminhava. Na primeira página do livro, que eu começo a ler, eu leio algo, eu vejo assim, espera aí, tem uma parada errada nisso daqui. Algo que eu já conhecia há muitos anos, de caminhada de muitos anos antes. Eu comecei a ler e vi assim, tem algo errado nisso aqui e eu não estou enxergando. Detalhe, são 4 livros sobre a mesma codificação que eu tinha. Eu estava na primeira página. Olha o quanto eu ainda tinha para ler. Na primeira página, eu vi assim, tem algo de errado. Eu fechei aquele livro e nunca mais o abri. Amém. E aí a gente pensa, né? Quando eu estava orando, porque eu só fazia orar e chorar. Eu lembro muito bem disso. A gente ia para as reuniões de oração, eu e meu filho, e eu só chorava. Eu não conseguia falar, eu só chorava.
E aí, quando ele veio para mim e falou assim, eu vi aqui que tem uma reunião aqui na rua de trás, eu vou lá. Aí eu parei, meu Deus, eu tô orando e ele vai para lá. E lá aconteceu dele falar que não era mais lá. Ele não se sentia mais naquele lugar, que não fazia mais parte daquele lugar. E aí ele aceitou a Jesus numa reunião lá em casa, numa célula. Na época era café amargo. E aí ele aceitou a Jesus lá em casa. 2 meses depois ele se batizou. Amém. Quando ele se batizou, o Senhor começou a limpar o que estava sujo. Tínhamos conquistado muitas coisas pela nossa força, algumas coisas que não tinham vindo de Deus, e aí o Senhor começou a limpar. Tivemos ordem de despejo porque ficamos sem trabalho. Tivemos o carro apreendido. Não tivemos mais como pagar as contas normais de casa. E aí começou o famoso deserto. E nesse momento eu entrei em desespero porque eu pensei, ele vai voltar. Ele não vai mais querer caminhar, porque na época que a gente estava lá, não acontecia nada disso. E aí eu lembro que no fatídico dia em que ele chegou em casa do trabalho, era o único trabalho que ele ainda tinha, ele dava aula de preparatório em Macaé, aprender o carro. Quando ele chegou em casa, eu não ouvi o barulho do carro. E aí eu olhei para ele, ele estava na porta, eu falei, cadê o carro? Aí ele está lá no pátio do Detran em Macaé. Aí veio aquele soco no meio do peito, falei, agora. Ele vai pro bar, vai pegar a primeira cerveja, acabou. Quando eu olhei pro lado, ele não estava. E eu comecei a procurar ele. E aí uma voz falou assim para mim, vai no quarto. Quando eu cheguei no quarto, ele estava de joelhos. Amém. Amém. E a única coisa que eu ouvi ele falar era, eu não sei o que tu queres, mas eu quero que o Senhor me dê força para entender. Amém. Eu não vou sair desse lugar. Eu não sei mais o que tem para tirar, mas eu confio em Ti. Amém. Amém. E ali a nossa história começou. Nós saímos daquela casa. A igreja nos abraçou. Eu lembro que nós fomos sustentados pela igreja por 6 meses. A igreja nos ensinou o que era o ID. A igreja nos discipulou. E durante aqueles 6 meses, nós aprendemos, no deserto, a amar a Deus acima de todas as coisas. E assim, foi algo tão... De repente, alguns podem pensar assim, poxa, Marcelo, mas você não tinha assim, família, amigos que você pudesse procurar? Claro que sim. Mas a gente entendia que a gente tinha que passar por aquilo. A gente entendia e a gente passou por aquilo, por aquele momento. E os meses foram passando, lugares que eu havia sido demitido, me telefonando de volta, me querendo de volta para trabalhar, e as coisas foram sendo reconstruídas. Eu me lembro que muita gente virou e falou assim, o inimigo tá com uma raiva de você, hein? E eu virava assim, eu tinha uma compreensão profunda, vinda do Espírito Santo, mesmo eu ainda não conhecendo Ele como Espírito Santo, que era Deus tratando de mim. Eu era um cara muito vaidoso, eu era um cara muito orgulhoso, eu profissionalmente tinha conquistado, eu achava que eu havia conquistado muitas coisas. Deus precisava retirar tudo e me mostrar, quem te dá, quem te tira, sou eu. Creia em mim, creia nele, pois ele dá, ele gera tudo o que você precisa para você continuar caminhando, para você continuar avançando. Não tema, não tema, não tema, não deixe o seu coração ser frustrado pelas coisas do dia a dia, pelas coisas do mundo, por qualquer decepção que seja. O teu Deus te sustenta. Amém.
Ele ouve, Ele colhe cada lágrima e te dá de volta como bênção, como capacitação para você sobreviver a cada dificuldade, a cada situação. Porque um dia, como hoje aqui para a gente está sendo, você vai estar derramando essas bênçãos sobre a vida de alguém. Amém. Amém? E aí é legal a gente ouvir a história das pessoas, porque a gente vê os processos de Deus, né? Então, assim, Ele te tira de um lugar onde você não o conhecia ou não o servia, e aí te tira muitas coisas, né? Para te tratar seu coração, tratar o seu caráter. E aí você está aí forjado em Jesus, de fato forjado, né? E aí o Renan, quando o Renan veio aqui na primeira semana, ele falou sobre fazer para ser ou ser para fazer, né? E aí, antes de vocês serem legitimados a evangelistas, teve algumas ações, né? E aí a gente pode falar, né, Felipe? Porque a gente estava junto lá. Tava junto. E a gente viu muita coisa. Tinha uma ação, galera, chamada Pão da Vida. Amém. Aonde primeiro existia um outro líder, né, que era o Fábio, e depois vocês lideraram essa ação, né, de evangelismo, e se tratava... Então, eu não quero falar, eu quero que vocês falem assim. Depois a gente pode contar umas histórias deles também no Pão da Vida. Opa, tem muitas histórias. Muitas. Então, assim, o que era o Pão da Vida? Assim, rapidamente, o que e aonde? O que a gente fazia? O Pão da Vida era o ID local, né? Era o ID local. A gente acha que o ID é para sair do Brasil, sair mundo afora. O ID é você sair da sua zona de conforto. Ponto. E aí era uma ação que a gente fazia no centro de Campo Grande, à noite. Geralmente era depois do culto, ou na segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, até a hora que o Espírito Santo dissesse amém, chega, acabou. E nós nos concentrávamos ali na Desterro, no centro de Campo Grande, aquela igreja católica que tem enorme ali, onde ali ainda se concentram muitas pessoas em situação de rua. Então nós íamos com um grupo ali, liderado na época pelo Rabelo, né? E aí nós fazíamos ali a ação de divulgar, compartilhar, na verdade, o pão da vida que era Cristo. Né? E tudo começou ali. De fato, a identificação daquilo que Deus já tinha tratado com a gente. Que quando nós chegamos aqui em Terra Fértil, depois de passar por algumas turbulências, nós nos despimos de tudo aquilo que a gente achava que a gente sabia, que já tinha aprendido com Deus, e pedimos ao Senhor para começar de novo, do zero, naquilo que Ele tinha para a gente. Foi aí que nós assistimos a primeira aula de discípulos, aqui, e era evangelismo. Nessa sala aqui, inclusive. Nessa sala aqui, inclusive. Quem estava ministrando essa aula, na época, era o Roger, hoje o nosso profeta. E aí, tínhamos um mês aqui. Um mês em Terra Fértil. Claudinho estava no fundo Claudinho da sala. estava no fundo da sala, Pastor ainda evangelista, hoje pastor Claudinho. E eu lembro que tudo com Deus, para nós, sempre foi muito assim. Muito assim. Eu acho que a gente perdeu tanto tempo do lado Nego da Força que ele quer compensar. E aí estávamos sentados aqui e eles começaram a falar, apresentar as ações que a igreja tinha, e eu, comigo, no meu pensamento, não, Senhor, a gente chegou agora, está muito novo, está recente. Marcelo e eu, a gente sempre se comunicou muito pelos olhares. Às vezes o que eu falo, ele está pensando, o que ele está pensando, eu estou lá, a gente já está conectado. Quem conhece a gente sabe que é muito assim. E nós estávamos sentados, minha sogra estava no meio da gente, e o mesmo pensamento que eu estava tendo, ele também estava tendo. Sem a gente se olhar, sem a gente falar nada. Dado momento, o Claudinho veio, como um veio impetuoso, que o Claudinho é assim, né? Pegou o microfone da mão de Roger e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você acha que porque você está aqui há um mês... Aí eu dei um... Falando comigo. Nossa! Você já é apto, porque você já foi chamado por Deus desde antes de você ser formado. Amém. Eu olhei para Marcelo e a única coisa que Roger concluiu é: procure o Fábio Rabelo para isso, procure o fulano para aquilo, o ciclano para isso. Quando nós descemos, nós procuramos o Fábio. Nós queremos trabalhar com você na ação do Pão da Vida. Amém.
E quando nós chegamos na primeira noite, o Fábio perguntou para a gente depois no final se a gente já tinha trabalhado, há quanto tempo que a gente já estava trabalhando com isso. E nós falamos, é a primeira vez. É a primeira vez. E aí para a gente foi assim um descortinar, né? Daquilo que Deus já tinha trabalhado para a gente, nos entregado, que foi a ação do Pão da Vida. Né? O evangelismo na rua, o contato direto. E aí é uma ação com pessoas em situação de rua, né? Isso. Tem história boa aí, né? Tem muitas histórias, né? Muitas histórias. E a gente aprende muita coisa na rua, né, cara? Verdade. A gente aprende o que fazer e o que não fazer. Assim, uma coisa que eu aprendi na rua interessante olha que louco, olha que maneiro na rua. Geralmente uma pessoa em situação de rua tem cachorro, correto? Cachorro. Aí, ué, se o cara tem cachorro ali, o cachorro tá com ele tá dormindo. Aí tu vai levar comida pro cara, velho, que tá dormindo. Só que o cachorro dele não tá dormindo, irmão. Meu irmão, o cachorro dele é o cão de guarda, irmão. Total. E aí a gente entende por quê. Porque a gente chama de longe, né? Não vou chegar perto do cara. O cara acorda, a gente dá água pro cara e o cara, antes de beber água, ele dá água pro cachorro, irmão. Olha só, que maneiro. Exato. Ele dá água pro cachorro. Antes dele comer, o que a gente levou pra ele, ele dá pro cachorro. E isso é maneiro, né? Isso nos ensina, né? Isso nos ensina. Aquele que nos guarda precisa ser bem tratado, né? Posso pegar um pedaço antes da gente chegar aqui em Terra Fértil? Assim, é algo assim muito forte, né? Porque a gente tem que estar atento a tudo que Deus nos fala, a tudo que Deus nos mostra. Porque Deus fala conosco de várias maneiras. Às vezes através de um sonho, através de uma visão, através de um irmão, através de uma mensagem. Porque assim, porque quando a gente vai e fala assim, estou disposto, estou com disposição, eu quero, e eu aprendi isso, porque, né, bem pouco tempo, em Milena, a gente estava conversando sobre isso. Deus, às vezes, mostra uma visão para a gente, e a gente faz assim, amém. Estava até conversando hoje, mais cedo, na reunião de evangelismo com o pessoal. Né, imagina um pai com uma criança, em frente a uma loja de brinquedos. O pai vira para a criança e diz assim, ali, meu filho, que eu estou querendo comprar para você. Aí a criança vai, legal, pai. É uma reação, ok? Segunda situação, o pai vira para o filho e diz assim, ali, meu filho, que eu estou querendo comprar para você. Aí o filho olha e diz assim, ah, pai, eu quero. É outra reação. Essa segunda reação, o pai olha para o filho e diz assim, caramba, ele quer, eu vou fazer de tudo que eu puder para esse filho ter. Quando você ouvir uma direção, uma visão do pai para você, não se limite a dizer, assim seja. Diga, eu quero. Amém. Eu quero fazer isso, eu quero cumprir isso. Eu desejo isso. Desejo os sonhos de Deus para você. Ainda lá em Rio das Ostras, quando a gente estava lá, eu me lembro, numa das reuniões, né, a gente, né, você estava falando sobre fazer, ser. Cara, a gente fazia coisas sem mensurar o que a gente estava fazendo. Porque a gente queria simplesmente fazer. Porque a gente entendia que ser filho de Deus, e a gente entende que ser filho de Deus é isso. Então, por exemplo, com alguns meses até de convertido, né? A gente, numa das reuniões lá em Rio das Ostras, eu virava o pessoal da igreja que estava lá em casa, gente, por que a gente não vai às ruas? Porque, cara, é muito bom conhecer Cristo. É muito bom estar em Cristo. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Porque a gente não leva isso às pessoas. E eu sentia isso. E aí uma vez, né, e aí passa, né, uma série de situações, e aí estamos no Pão da Vida. E aí uma vez no Pão da Vida, o Espírito Santo me trouxe à memória algo que nós vivemos, que nós vivenciamos, quando a gente ainda morava em Rio das Ostras. E aí, beleza, né? Passamos pelas dificuldades,
Nossa vida em Cristo lá em Rio das Ostras estava acontecendo. Tudo acabou aí? Não. Não. Um belo dia, a gente aqui, né, na época a gente morava em Rio das Ostras, mas eu trabalhava no Rio de Janeiro. Então ficava nesse ping-pong, né? Trabalhava de segunda a quarta em Rio das Ostras, vinha para o Rio, sexta-feira voltava para Rio das Ostras. Uma das vezes eu pegando ônibus, né, às vezes eu vinha de carro, às vezes eu ia e voltava de ônibus. Um belo dia, eu pegando ônibus, eu estou ouvindo no meu ouvido assim: está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar para casa. Eu falei, que voltar para casa? Que pensamento louco é esse? Estou recém-convertido. Então, tudo é muito novo, tudo para mim é muito estranho. Está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar para o Rio. Está na hora de voltar para o Rio. Está na hora de voltar para Campo Grande. Eu virei, aí eu parei. Estava dentro do ônibus, ainda na Novo Rio. Ele vai chorar de novo. Pode chorar, pode chorar. Ainda na Novo Rio, ônibus saindo, eu fechei meus olhos, eu virei. Detalhe, tá? Hoje eu aprendi isso. Quando a gente está na rua e ora, a gente não fecha os olhos. Uma experiência do pão da Uma vida. experiência do pão da vida. Mas nessa época, fechei os olhos, Senhor. Se é o Senhor que está falando comigo, prova para mim. Cara, eu estava no ônibus. Do lado do meu ônibus tinha um outro ônibus. Né? Aquele engarrafamento Novo Rio, tentando pegar o caminho para Ponte Rio, para Ponte Rio-Niterói. Estou aqui sentado, falei, Senhor, se é Tu que está falando comigo, prova. Abri os olhos. O ônibus que estava do lado saiu. Pintado na parede. Eu tenho assim, a fotografia dessa imagem na minha mente. Estava pintado de pincel, não era de jet, ok? Provavelmente de uma trincha, porque estava meio que borrado, em vermelho, escrito assim: Marcelo, estou falando contigo. Cara, eu chorava. Desculpa. Esse homem chegou em casa naquele dia, igual uma criança que tinha acabado de receber um presente, mas não sabia como usar. Com medo de quebrar, sabe? Criança que não tem medo de quebrar para não decepcionar o pai. O Marcelo chegou em casa naquele dia assim. E aí ele falou para mim: amor, tá na hora de voltar. E aí eu falei: não. Eu não quero voltar. Gente, a gente tinha acabado de estabilizar a nossa vida em Rio das Ostras. A gente Você não está acabou de sair da entendendo. tempestade. A gente tinha passado por tudo que Milena acabou de falou ainda agora, e estava tudo ok, estava tudo organizado, contas pagas, tinha pego o carro de volta, tinha Uma voltado a casa ter nova. emprego, estava numa casa diferente, uma casa nova, tudo Acabado fluindo, de ter o Felipe. tudo Até fluindo. isso, o Senhor deu o Felipe pra gente, depois que a tempestade passou, o Felipe veio, o nosso caçulinha. Tudo fluindo. Tudo no Manais. E aí Deus vai mandar essa. Está na hora de sair daí e voltar para cá, voltar para Campo Grande. E aí à noite No Pão foi da Vida. a situação do Pão da Vida que me fez lembrar foi um texto que à noite tinha a reunião do Café Amargo. E à noite do mesmo dia, né, que eu cheguei lá em Rio das Ostras com essa mensagem, com esse acontecido, com essa mensagem de Deus. Aí à noite, numa reunião, tipo como uma célula, né, o Café Amargo que a gente participava, uma irmã virou para mim e disse assim: Deus mandou te dar um texto, te mostrar um texto, que é Ele que está falando contigo. Vocês têm um lencinho aí, Vê gente? para mim que eu não vou conseguir. Isaías 61. E o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros,
para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Amém. Esse texto nos veio à memória, principalmente na do Marcelo, na primeira noite do Pão da Vida. Amém. E ali o Senhor testificou para a gente: é isso que eu quero de vocês. Ide. Ide. Não importa para onde. Ide. Então, jovem, não tenha medo. Quando tudo estiver bem confortável, Estranhe. tudo tranquilo, tudo em paz, Estranhe. e o Espírito Santo vier para você e dizer assim: sai daí, eu tenho um lugar diferente para te levar. Ele vai tirar você do conforto, porque Ele nos quer no confronto, e Ele nos sustenta, amém? E aí estamos no Pão da Vida, meu amigo. Você ministrar coisas de Cristo a outras vidas, ministra ao nosso próprio coração. E quanta coisa a gente passou, Pão da Vida. Esses dois aqui, o Felipe e o Hugo, são testemunhas, não só testemunhas, como vivenciaram coisas muito, poxa, Muito loucas. muito loucas. De às vezes o irmão está com, de às vezes a pessoa lá está com um problema lá na dor, um problema lá na perna, e aí o irmão tem uma direção: dá um tapa ali onde ele está sentindo a dor. O cara está com dor, meu irmão. E o Espírito Santo manda assim: dá um tapa ali onde o cara está sentindo a dor. E aí o cara vai lá e obedece. Dá um tapa. Mais forte. Aí Deus, ele dá mais forte, e o cara depois dá assim: ih, estou sentindo mais nada. Né? E isso foi uma coisa que, na época, o Fábio, que caminhava conosco, aconteceu com ele. E ele obedeceu. Amém. É importante desejar e obedecer. Desejar e obedecer, isso é muito importante. Amém. Não. Pode continuar? Agora, esse lugar de evangelismo é um lugar que a gente tem que estar com o coração em Cristo, amém? Não é pelo nosso coração, não é pela nossa emoção, embora seja emocionante. Porque o nosso coração às vezes se frustra. Eu acho que uma das situações, temos duas situações muito fortes para contar. Uma é a Soninha. Oh, a Soninha. Quem aqui conhece a Soninha? Soninha, quem vai contar é Milena. Mas nós tivemos uma experiência com o rapaz que para nós foi muito dolorosa. Espera um pouco. Deixa eu falar, o Felipe falar, por favor. Não, amém. A Soninha, a história da Soninha é boa, né? Quem vai lembrar de uma senhora que serviu aqui na igreja conosco, né, durante um tempo, foi a Soninha, que foi fruto dessa obra evangelística, né, do Pão da Vida, e acho que Milena é a pessoa mais capacitada, gabaritada para contar a história da Soninha. Vamos lá. Soninha pra gente foi uma filha, né? Uma filha fruto daquela ação, da ação do Pão da Vida. Quando a gente conheceu a Sônia, ela já estava acho que pela 6ª vez na rua. Sônia é uma pessoa maravilhosa, mas era uma pessoa perdida. Conhecia Cristo, sabia, mas não conseguia se manter. Dependente química, né? Tanto de droga quanto de álcool. Mas uma pessoa com um coração muito ensinável. E a gente começou a gerar uma amizade com a Sônia, porque o Pão da Vida era isso, é gerar amizade. A gente não ia somente levar algo para comer ou algo para vestir, a gente ia para gerar um relacionamento com eles. E a Sônia foi uma delas. E eu lembro que quando a gente começou a gerar uma amizade com Sônia, uma das irmãs do Pão da Vida teve uma visão conosco, ela com a gente. E nessa visão o Senhor falava para ela: não se preocupe você em cuidar de Sônia, porque ela é de Marcelo e Milena. E aquilo ficou muito claro para ela, e quando ela veio entregar para a gente, aquilo trouxe uma paz para mim, porque eu já sentia isso.
Eu já sentia que eu tinha um dever com Sônia como filha de Deus. E a gente começou a trabalhar a Sônia no intuito de trazê-la para a gente. E aí firmar Cristo no coração dela. Porque a gente compreendia que a gente tinha que primeiro consolidar uma relação. E aí depois apresentar a videira verdadeira. E eu lembro que no dia em que Sônia recebeu um dinheiro que ela tinha para receber, ela virou para a gente e falou: eu não quero ficar com esse dinheiro na rua porque eu vou gastar. Eu vou gastar da pior forma possível. Você pode guardá-lo para mim e arrumar um lugar para eu ficar? Falei, meu Deus. E aí uma pessoa em situação de rua te deu dinheiro. E aí uma pessoa em situação de rua nos deu o único dinheiro que ela tinha, o valor que ela tinha. Eu lembro que no dia que ela fez isso, eu chamei Marcelo, chamei o Fábio, né? Eu não sei não lembro se eu te chamei, Hugo, não estou lembrado agora. Eu acho que não, acho que foi só o Fábio, para compartilhar o que ela queria. Porque é muito importante você se resguardar, né? Porque você, por mais que você esteja ali toda semana conversando com a pessoa, você não conhece a pessoa. E aí você recebeu um valor dela, para no dia seguinte ela voltar e dizer que você a roubou, Isso aí. uma cilada, né? E aí nós oramos aquela noite e eu falei para ela, guarda que até a gente ir embora a gente vê o que a gente vai decidir, o que a gente vai resolver. E aí com muita oração, eu, Fábio e Marcelo, a gente entendeu, sentimos paz de segurar aquele valor para ela. Estava na semana do encontro com Deus. E aí Sônia veio fazer o encontro com Deus. Eu levei Sônia para minha casa, nós levamos Sônia para nossa casa, Sônia dormiu na nossa casa. E aí a primeira vez que isso aconteceu, nossa! Você vai ter pessoas que vão dizer para você, nossa, que lindo, e vai ter pessoas que vai dizer que loucura, você é maluca, tá levando Vamos lá. pessoa. Você tirou uma pessoa que estava na rua, drogada, levei pra minha casa. dependente Usuário, de química dependente, isso. e de álcool, Sem tomar banho, gente, porque eles não tomam. e levou para dormir na tua casa Levei. com os teus filhos. Ok, vamos lá, Todo evangelista. mundo. Vai lá. Tá bom. É normal. É normal. É normal, gente. Com Pra todo gente é mundo. normal. Dormiu no quarto do nosso filho, na cama dele. Caraca. Não, só para lembrar que teu filho estava contigo, né? Tava, pra é. Isso aí. Levamos. Sônia dormiu conosco naquele dia e fomos para o encontro com Deus no dia seguinte. Só um detalhe, tá? Tudo isso feito com direção para o Espírito Com muita Santo. oração. Muita Todas oração. as nossas ações. Não é assim, vamos ali fora e vamos pegar aquela pessoa e vamos. Não é assim. Não faça isso, gente. Não é desse jeito, ok? Todo com direção, né? Uma coisa que a gente prezava no Pão da Vida era assim, né? A gente reunia a equipe, vamos, se sentir alguma coisa, alguma direção, compartilha conosco para ver se realmente é isso, e aí a partir disso a gente age, ok? Esse momento com Sônia, até chegar nesse momento, Hugo, foram 8 meses. Ok. 8 meses de Pão da Vida, até chegar a esse dito momento. Isso aí. Dela dar o dinheiro pra gente, dela vir ao encontro com Deus, dela ir pra minha casa. Foram 8 meses, onde o Senhor vinha falando, vinha mostrando, e aí a irmã teve a visão, testificou, aconteceu. Sônia veio pro Pão da Vida, a gente se mobilizou, arrumamos um lugar para ela, e aí o Senhor falou para mim, mas ainda não é só. Ainda não é só. Falei, o que mais, Senhor, que eu posso fazer? Você vai devolver para ela uma dignidade. E aí a Sônia veio trabalhar comigo na minha casa. Passou pelo encontro com Passou Deus. pelo encontro com Deus, se limpou. Sônia veio trabalhar comigo na minha casa e ela recebia por aquele trabalho. Sônia morou conosco indiretamente, né? Porque ela se alimentava lá em casa. Ela passou a fazer parte da nossa família por 2 anos. 2 anos. 2 anos. E agora voltou, né? Por 1 ano Sônia caminhou, ela foi mostrar para a família a qual ela vivia, porque Sônia tinha uma família, ela reatou, nós reatamos esse laço com essa família. Hoje Sônia mora com essa família de novo. Hoje Sônia não somente se firmou em Cristo, mas a casa onde ela mora, eles estão caminhando em Cristo com ela. Amém. Com ela. E ela voltou agora pra gente, ela está lá com a gente de novo, toda semana ela vai lá em casa, né, trabalhando de novo, está firme. Né? Sônia é o fruto, nossa filha do Pão da Vida. Fala aí. História boa aí, Felipe, Pão da Vida? História boa, história maluca, né? Pão da Vida só dava história doida. Né? Não, muita. Muita história doida.
Não, a gente... É porque são muitos relatos, né, daquilo que a gente viu lá, das pessoas, e eu acho que dá um senso, assim, de você falar, caraca, poderia ser eu, entendeu? Tem algumas histórias lá que você fala assim, cara, foi escolhas erradas, entendeu? Uma escolha errada pode mudar a vida da pessoa, né? E assim, mas eu tenho várias, mas é muito de cunho específico, né? Um de lá de São Paulo e tal. Sim. Aquele, acho que era... Ele era presbítero, não sei. Isso aí. Conhecia São bem. Paulo. O cara... Você começou a falar... Se bem que a gente lá não falava muito de Bíblia, né? Tipo assim, não ficava falando, tal versículo, tal isso. Não, mas... No decorrer, começamos a conversar e o cara começou a citar. Tinha um que citava mais texto do que todo mundo, isso né? Aí. Ele sabia mais a palavra do que 90%, 95% da igreja. Verdade. Tinha decorado tudo na cabeça e ele falava vários textos assim. Mas quando a gente começou Aí eu falei assim, cara, não me importa saber a quantidade de texto que você tem, cara. Eu quero conversar contigo, saber o que você é. Eu acho que isso é o que impactava mais eles. Eles falavam isso, né? Falavam assim, cara, todo mundo vem aqui, fome a gente não passa. Fome a gente não passa. Eu acho que isso foi muito marcante pra gente. De saber que eles não estavam passando fome, né? Eles estavam precisando de uma palavra de alguém que sentasse. Que sentasse e ouvisse. Isso. E chegava lá... E tinha dias também que a gente chegava mais cedo e tal. Exato. Você tava lá, mas vocês não vão fazer o evento? Não, daqui a pouco o pessoal chega. E a gente começava a conversar com eles e eles... Caraca, cara. Tipo assim, muito como? Louco. A gente precisa... E até teve uns que falavam assim, cara, a gente precisa disso. Porque a gente não tem ninguém para conversar, ninguém para falar. Ninguém ouve a gente. Ninguém ouve a gente. Então, amém. Tem duas histórias assim... que a gente queria contar. Uma engraçada, outra não sei. Mas assim, tinha muita Só um parêntese, isso tudo a gente ainda não tinha o ofício. A gente tá falando disso, né? De fazer, enfim. E aí Marcelo já era meu líder no Pão da Vida, né? E aí tá Milene e eu conversando aqui, resolvendo alguma coisa, e a gente escuta um casal brigando. Mas assim, brigando feio, cara. De quase sair na mão e já começar as ameaças alto. E a gente corre, né, meu? Um olha pra cara do outro e corre em direção ao casal. Pô, Milena pega a mulher e leva pra um lugar. Eu pego o cara e levo pra outro lugar. E o cara começou a xingar, cara, muito palavrão e tal. E xingando, eu tentando falar de Jesus e nada. Eu tentando conversar alguma coisa e nada. Eu falei, Espírito Santo, me dá uma entrada pra ele calar a boca e eu falar alguma coisa de você. E isso tá Milena lá do outro lado, conversando. Tentando acalmar a mulher. Cara. E a coisa tava esquentando e tal. O Espírito Santo, levanta ele e ora por ele. Aí eu coloquei a mão nele assim, falei, vamos orar? Aí ele, vamos. Falei, vamos ficar de pé? Aí ele, vamos. Aí ficamos de pé. Aí eu coloco a mão nele aqui e falo, em nome de Jesus. Aí no que eu falo em nome de Jesus, ele, puf, no chão. Aí chega o Marcelo correndo assim, o que você fez? Aí eu falei, não sei. E eu tô de lá olhando, segurando a mulher, olhando. Meu Deus, o que o Hugo fez? Resetei. Não, Marcelo, tipo... que houve? Tá maluco, Hugo? O que você fez, cara? O que você fez? Você derrubou o cara? Eu falei, não, Marcelo. O Hugo? Eu falei, não, falei em nome de Jesus. Aí ele, é? Eu falei, é. Ah, então deixa ele aí. Aí, falei, então tá. Eu vou fazer o quê? Aí, acorda aí, cara, não sei o quê. E outra vez foi quando, no intervalo, a gente estava começando a orar para finalizar essa ação, né? E a gente entende que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E aí, Jesus, o que a gente faz? A gente vai embora, a gente fica aqui, a gente continua a ação, fala conosco. E Jesus, assim, céu de bronze, né? Exato. Ninguém, vamos aqui sentar, oração, reunião, tal. Quem teve o discernimento? Nada. Grilo, cri-cri. Aí tá a gente, tá a Milena e eu no Pão da Vida e tal, conversando. Aí vem um cara e vira pra Milena assim, aí, tu é relíquia, hein? Aí eu falei, caraca. Olhei pro Hugo, olhei pro cara. Aí o Hugo, que é relíquia? E ele sério, olhando pra mim. O Hugo falando com ele, mas ele olhando pra mim. Relíquia? Relíquia é figurinha que tá aqui repetida.
tá aqui, ó, há muito tempo. Tá sempre no mesmo Sempre lugar, no mesmo hora. lugar, na mesma hora. Eu abaixei a cabeça, o Hugo olhou, ok, entendi. Olhou pra mim, Milena, tá na hora de ir embora. Falei, meu Deus, tá na hora de ir embora. E aí, como ir embora de uma ação que era a sua vida? Você respirava Pão da Vida. Marcela e eu respirávamos Pão da Vida. Pão da Vida foi pra gente, além da igreja do local em Campo Grande, na época existia o Jambalaya, um prédio. Isso. Um prédio totalmente tomado pelas trevas ali na Prédios estrada do aqueles Campinho. prédios ali na estrada do Campinho. E a gente nos infiltramos dentro do Jambalaya. A gente andava naquele lugar que nem a gente anda no nosso quintal. Entrava, subia, descia, prédio quase desabando. Através de gente lá pessoas dentro. que frequentavam, que iam lá para nos ouvir de Deus, a gente chegou no Jambalaya. Entendendo que era um prédio. Entendendo que era uma carcaça estava de em um construção prédio. a ponto de ser implodido Carcaça, depois. Né? Uma carcaça, Não, era horrível lá, Tenso, era horrível, era era terrível. E a gente fazia ação, a gente ia lá porque nós tínhamos uma família que a gente tinha assistido e nós não abríamos mão daquela família. Lembrando que isso tudo Sem legitimação. não, Não, que nenhuma. isso? A gente nem mensurava isso, nem chegava na nossa mente Nem isso. passava pela Nem nossa mente passava, nunca passou, na verdade. Não, Pode não falar passou. até hoje é o complicado. Amém. 11 horas, vamos pro intervalo, galera? 10 minutinhos, 11h10 a gente está de volta. 11h09 todo mundo aqui. Isso. Tá ok? E aí a gente volta falando da legitimação. Ok. Amém? E as perguntas, quem não mandou pergunta lá, dá tempo ainda, por favor, hein, gente? Vamos lá. Amém. E para a gente começar, vamos começar aqui com os anúncios. Vamos anunciar algumas coisas aqui. E para você que não sabe, né, Hugo? Fala aí, Hugo. O que vai ter dia 20? Dia 20, né? Dia 20 a galera tá ligada já? Cadê, Pedro? Cadê? Joga lá, Pedro, pra gente na tela. E Opa, tô na aí, hora, tá? na hora que a gente ia falar, Quê? caiu, o que aconteceu? Piquenique da Juventude, tô aí. Piquenique. Você tá? Sou jovem há mais tempo. Ô, sou jovem. Não, mas eu vou estar no local, não vou estar na ação, não. Galera, botar dia aí uma 20, oportunidade, né? Eu só vou estar no local, não vou estar na ação. dia 20, próximo sábado, a gente vai fazer a nossa rede e vai ser um piquenique. E aonde vai ser, Felipe? Aonde? Daqui Cadeira toda da Boa Vista, tô zoando. Tô zoando, aqui toda Um Boa ótimo Vista, lugar para gente. evangelizar, hein? Pô, lá, Um muito ótimo bom. lugar para evangelizar. Evangelista. Evangelista Calma, amém. Vamos tentar. O que levar? O que levar? E aí, agora eu te Não, peguei, agora né? tu me pegou. Ah, Mas aonde se encontrar? Primeiro, É. estação de Em Uaíba. Ioaíba. 8h30. 8h30, né? 8h30, estação de Uaíba, 8h30. Sem atraso, por favor. Se hein? você puder já adiantar sua passagem, comprar lá as passagens de ida e de volta, hein, galera? Isso. Já adianta, ok? E aí, tá rolando uma inscrição. Quem não tá no grupo da Juventude Incendiada, levanta Quem a mão não aí. está? Não tá no grupo. Você tá no grupo da Juventude? Então levanta a mão, pô. Oi? Você não tá, Cíntia? Que isso, Cíntia? Cíntia? É um absurdo. Né, Cíntia? Eles ficam... Você é jovem há um tempão. Nós somos, Cíntia, porque os jovens há mais tempo não estão, não, Cíntia. Não sei que preconceito é esse, gente. Você não tá no grupo? O Richard vai te colocar no grupo aí, ó. E você, jovem, tá? Ó, Não, o jovem não tá o Richard aqui, também vai te... gente. Coloca o Richard. Richard é o cara pra te colocar no grupo. Richard, por favor, compareça. Isso, não. E Depois você aí- procura o Richard no final, né? Tá Ou rolando a agora. inscrição lá, galera, do piquenique, ok? Você vai lá rapidinho, tem um link lá, a gente vai te mandar, vai mandar novamente. Menores de 14 anos precisam informar lá e nos procure. A gente precisa passar uma informação importante para vocês, para que você possa ir, tá Amém. bom? Show. E aí, o que levar? Algo para forrar no chão. Amém? Ok. Porque nem sempre tem lugar para sentar, né? Então você vai aquele gramado maravilhoso de lá, você pode forrar. Água, por favor, leve água. Congelada, né? Porque suco também. Uma fruta, algo para você comer. Botaram aqui fruta, biscoito, sanduíche natural, bolo, Show. tá? E uma coisa, roupa confortável, tá? A máscara. Não, máscara, agora a gente tem que sempre levar máscara a qualquer lugar, né? Mas
Mas uma roupa bem confortável, tá? Tênis. Tênis, possível tênis, tá? Machucar seu pé. É evitar vestidos. Se for de vestido, saia. Por favor, bote aquele shortinho, né? Por baixo, né? Porque você não vai ficar parado lá, né? Não é uma piquenique de idoso, né? Pra você vai, pô, 70 Olha anos. o preconceito. Vamos passear no piquenique. Não, calma. É piquenique da juventude, né, cara? Juventude sediada. Então tem que rolar alguma coisa, alguma movimentação, né? Amém? Amém. Fechou o piquenique? É tudo isso? Acho que sim. Acho que é só isso o piquenique, né? Então, saindo Amém. daqui 8h30 na estação de Joaíba, beleza? Faça a inscrição lá no grupo. Ok? Se você é menor de 14, nos procure. Importante, menor de 14 anos, 14 para baixo, nos procure, senão vai dar ruim. Tá ok? Outra informação importante. Cadê? Não tá aqui. Então passa para o... Aqui, ó. Aniversário do Bruno hoje, gente. Aê, Brunão! Mas parabéns! Parabéns, meu Deus. Parabéns pra você. Essa data. Valeu, Bruno. É por tua conta o almoço hoje, amigo? Tá fechado? Jesus. Todos? Tudo bem, Ellen? Chegou meio... Próxima informação aqui, ó. Rifa. Tá rolando uma rifa Aê! Uma rifa de guloseima. Tá rolando uma rifa maneira aí da juventude. Se você não comprou, por favor, compre. Pastora Eren falou que vai comprar 10 números. Aleluia. Cíntia Rochelle já comprou? Já comprou, Cíntia? O meu número tá separado. Vou pegar hoje. Marcelo também. Marcelo. Não. Comprei dois, tá? Comprei dois. Os convidados têm que comprar pelo menos 5. 7. Opa, peraí. Tu já comprou com quem? Com o Marcos, já separei com ele. O Diego vendeu muito. Que isso! Outro nível. Então, beleza? Tá rolando uma rifa aí de guloseimas. Procure Ellen, procure Marquinho, procure o Dieguinho que vendeu. Procure também, que eu já vendi uma porção, entendeu? Procure o Felipe, Bruna. Amém? E para fechar, Casa Sacerdotal. Tem um link lá no grupo da Juventude também. A gente vai mandar daqui a pouco novamente pra galera que vai entrar. Boa, tem mais um. Você vai entrar lá para fazer o seu cadastro lá das casas sacerdotais, tá ok? Encontro de solteiras dia 27. Amém. 27, sábado, que horas, Isabela? Arrasou. 6 horas. Qualquer dúvida, procure Isabela, procure Ellen, procure Camila. Amém? Dia Encontro 27, hein, meninas? Ai, muitos. Encontro com Deus. Encontro com Deus. Vocês já se Encontro. Encontro. Quando que vai ser o encontro com Deus? com Deus dia 4 de dezembro. Isso, procurar quem para fazer a inscrição? Opa! Os evangelistas. Raimundo Nonato. Eu mesma, Já Marcelo, procura aqui, ó. Camila. Já senta na mesa, já faz a inscrição. Já faz a inscrição aqui. Muitos anúncios hoje. Muitos anúncios. Muitas tarefas. Estamos importantes. Mas voltamos. E agora já vamos para as perguntas, né? Vamos para as perguntas. Porque chegaram algumas perguntas. E aí, a galera sabe de muita coisa. Não sei como a galera fica sabendo das coisas. Assim. As informações, elas correm muito rápido. Meu Deus. E aí mandaram a pergunta assim, ó. Fiquei sabendo que a legitimação quase foi em casa. Foi em casa. Foi em casa. Aí como a galera não sabe das coisas. Sabe mais ou menos. Foi em casa. Como eu falei, tudo conosco, Marcelo e eu, aconteceu em nossas casas. A conversão foi em casa. O chamado foi em casa, a legitimação foi em casa. E aí, como é que foi esse negócio aí? No dia do meu aniversário. Loucura, loucura, loucura. Eu tinha feito... Porque para quem me conhece, gente, eu não sou muito pessoa social. Eu não gosto dessas coisas. Eu sou muito reservada. Sei. Então, eu tinha feito uma reuniãozinha para os mais íntimos. É tão forte que, assim, Deus nos coloca em casa que tem um espaço razoável
Porque a mulher gosta de encher a casa, Felipe. Tem sempre Nós 10 temos uma uma promessa. festinha. Nós Só temos uma essa promessa. Pra Eu fui- 60 pessoas. Eu fui no aniversário acho, da pros sua casa, íntimos. foi isso. Eu fui no aniversário. Não, veio só uma galerinha. 60 pessoas. 60, foi 60. Eu tava lá, eu Nós, tava lá. nós temos essa promessa. Que nós nunca estaríamos no lugar pequeno. Aham. Porque o que Deus tem com a gente é sempre grande. Aham. Amém. Então a gente morou 2, 3 meses numa casa que não tinha quintal. E o Senhor falou, não quero essa. E nós fomos para uma sai casa daqui. enorme. Então a gente sempre, é fato, é fato. A gente estava para comprar uma casa minúscula e o Senhor falou, não é essa. Aham. Vetou, parou. Enfim. E aí eu fiz era o meu aniversário em 2019. 2019, né? 2019 foi. 2019, fiz o meu aniversário. Eu falei, amor, vamos fazer uma reuniãozinha só para os mais íntimos. Pros 115. 60 mais pessoas. 115 mais íntimos. E aí eu convidei, né? Na época eu convidei o pessoal do Pão da Vida, que nós estávamos ativos, convidei o Da pessoal do intercessão. evangelismo, da intercessão que já fazíamos parte também, entramos junto ali antes do Pão da Vida, a gente entrou na intercessão, porque a gente compreende que evangelismo e oração eles andam juntos. Amém. Amém. E aí a gente colou com a intercessão, que é a nossa profeta Cat, sempre andou com a gente desde o início. E aí eu convidei esse povinho todo aí, maravilhoso. E aí o Marcelo falou assim, amor, não vai chamar ninguém no presbitério? Eu falei, ué, sei lá, né? Será que vem? O pessoal tão importante para a sociedade, né? E aí, mas chamei, né? Chamei Camila também, né? Com a gente, chamei Camila e tal. E aí estava tendo uma reunião do presbitério aqui na igreja. Camila, Claudinho. Claudinho, chamamos Apóstolo todos. Renan. Ah, vem comer um bolinho comigo, é feriado, tal. Não confirmaram essa ideia, porque estava tendo uma reunião deles aqui. Bolinho, tamanho Né? dessa mesa. Enfim. E aí, você estava lá, Mir? Não, também não lembro. É tanta gente que eu também não lembro quem estava. Tava, né? Acho que estava sim, porque já tinha uma relação de A Brenda já discipuladora. informou que ela tava. Brenda sabe de todo mundo que tava. Nequinho, tu tava? E aí tava, o Pão da Vida, o pessoal do Pão da Vida tava. E aí o apóstolo Renan, quem chegou lá primeiro foi do presbitério, foi Profeta Cat? Miguxa, Renata Bom, depois. pessoal Enfim, chegou. Claudinho tava lá. o pessoal foi chegando, o pessoal do presbitério foi chegando já no final por conta da reunião. E aí o Marcelo já tinha pedido para o meu pai orar por mim, agradecendo ao Senhor pela minha vida. Quando o apóstolo Renan chegou, o Marcelo pediu para ele fazer a oração final, né? E como pai espiritual, honrar e tal. E aí eu lembro que eu estava toda trabalhada na escova, toda trabalhada na maquiagem, né? Não tinha Covid ainda, estava todo mundo Tava no vestida de... girassol. Girassol, aleluia. Porque eu sou uma pessoa muito discreta, gente. Não gosto de, né? Não, sou uma pra pessoa muito discreta. quem nunca viu Milena assim, vestida de onça, jaguatirica, zebra... Olha o brinco, olha o brinco. Olha lá, tem. Eu tava procurando a- ok. Richard que fala isso. Deixa eu ver que Migu já tá vestindo, que a gente tem que ver o negócio de onça. O Tem Animal alguma coisa Planet dentro. rola aí, ó. Total. E aí eu lembro que o apóstolo Renan veio para orar, isso já no final, gente. E aí eu me ajoelhei para receber a oração. Quando eu me ajoelhei, eu senti um peso descer sobre os meus ombros. E aí eu falei, nossa, será que já é o peso da idade? Só que eu senti que era um peso diferente. Era um peso que ao mesmo tempo me trazia paz, me trazia medo. E aí eu lembro que eu ajoelhei, fechei os olhos e falei para o Senhor, Pai, agora não. Eu não sabia, eu não estava entendendo por que na minha mente se repetia essa frase, agora não. Mas ao mesmo tempo que na minha mente se repetia essa frase, o meu coração dizia assim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E aí o apóstolo Renan começou a orar, agradecendo a minha vida. Em dado momento da oração, o apóstolo Renan parou. Eu não sei se ele lembra disso. Milena, eu te abençoo por mais um ano de vida. Milena, eu te abençoo. Milena, eu te abençoo. Milena, eu te abençoo. E aí o meu coração começou a disparar. Quem estava lá lembra. Chegou a começar Ficou a orar estranho, eu em falei, ó, línguas, né? Foi, aí Deu ele um- começou
Travou, ele parou. Travou, deu um blade Ele na deu um posta. blade nele na hora. Primeira vez que eu vejo assim, dando. Ele Todo mundo que repetindo tava toda lá, hora a mesma coisa. exatamente, Tá ele ligado que repetiu ele mais vai ver 7 esse vezes. Milena, eu te abençoo. Desculpa, apóstolo. Milena, eu te abençoo. Te amo, tá? Apóstolo, nós te amamos. Milena, eu te abençoo. Milena, eu te abençoo. E aí eu comecei a chorar compulsivamente no meu coração ali, o meu corpo já não estava mais ali. E aí ele falou assim, ele começou a orar em línguas, e eu lembro de ouvir o Claudinho Aí na ele virou pra porta, mim e falou orando. Deixa eu falar. Desculpa. Aniversário é dela, mano. Meu momento. Sim. Você somos uma, tu me respeita. E Sim, aí, senhora. eu lembro de ouvir a voz do Claudinho. A voz do Claudinho na porta da casa. Senhor, é o sim e o amém, o sim e o amém. Eu só lembro do Claudinho falando isso. Senhor, é o sim e o amém. E rindo, e batendo palma, e rindo, e glorificando, e dizendo, é o sim e o amém. E aí o apóstolo Renan falou, Marcelo, ajoelha aqui ao lado da Milena. Eu falei, não, Senhor, agora não, Senhor, agora não. Aí comecei, Mas Senhor, você já estava agora entendendo o que eu já estava poderia entendendo que alguma coisa ia acontecer. acontecer. Aham. Eu só não sabia o quê. Aham. Eu só não sabia Acho o que quê. quem é o mais Agora chorão, não, Marcelo. o quê? Mas Eu agora sei. não, o que? Eu não Não sei. sei. Eu não sei. Eu não sei. E o engraçado é que eu ouvi o podcast do Renanzinho, falei, meu Deus, ali, ó, a mesma coisa. A gente já estava, antes da gente saber o que era, a gente já estava. E ao mesmo tempo que é sim, Senhor, eu não sei por que eu estou dizendo sim. E aí o apóstolo Renan chamou Marcelo se ajoelhou ao meu lado e Marcelo botou a mão na minha mão. Eu senti um fogo muito quente, um calor muito quente, um fogo mesmo. E aí o apóstolo Renan falou a seguinte coisa, eu não tenho como controlar. Eu não esperava, porque quem conhece o apóstolo sabe que ele gosta de fazer as coisas na ordem, na decência. Glória a Deus por isso. Não que não tinha ordem e decência ali, mas fugia do que é o apóstolo Renan. E aí ele falou exatamente isso. Foge do que eu sou, mas não é o que eu sou, não é o que eu quero. É o que o Espírito Santo de Deus está mandando fazer aqui agora. E aí amém, Senhor, eu quero. Só lembro que eu repeti isso para mim, eu quero. E aí começa, cadê óleo, não tem óleo nessa casa, não tinha óleo naquela casa. E aí eu lembro uma voz falar assim, pega água. E aí o apóstolo botou a mão na gente, o presbitério todo veio, estava a Cat, estava Claudinho, estava a Camila, Felipe, apóstolo Renan, apóstola Nelma, e botaram a mão na gente e ali começou um mover de línguas que toda a igreja estava ali, começou a se manifestar numa só voz, e o apóstolo falou para a gente, estou levantando vocês agora, em nome de Jesus, como evangelistas dessa casa. Amém. Meu Deus. Dentro de casa. No meu aniversário. Uau. Conversão dentro de casa, legitimação dentro de casa. Chamado dentro de casa, porque eu lembro que quando isso aconteceu, o Senhor já tinha falado numa reunião de célula lá em casa para mim e para Marcelo. Estou derramando em vocês agora um nível maior. Amém. Numa reunião de célula. Estou derramando em vocês agora um nível maior. E há pouco tempo o Senhor veio falando para a gente isso de novo. Estou derramando em vocês um nível maior. Amém. Trouxe a aliança dessa vez, Biblit? Não? Então, assim, é legal falar de casa, porque a gente está sempre lá, né, Felipe? Assim, a casa de Marcelo e Milena, eu já faço convite, que eu já sou de casa. Se não tiver nada para fazer, vai para lá. Assim. Vai lá. Eu lembro Rua Wolf Cablin 35, Praça do Mário Quintana. A gente tem alguns grupos, assim. Eu acho que eu tenho que perguntar qual grupo que eu tô e vocês não estão, assim. Aí, o grupo jovem, mas se você nos convidar, a gente participa. Ele quer entrar na juventude incendiada de qualquer jeito, mano. Ele tá tentando. Ele tá cavando. Não custa tentar, né? Aquele jogador se jogando toda hora na área. Tudo bem que tô passinho. Aí, e a gente tá em diversos ambientes de oração também. Não sei o que Deus tem com a gente aí, que a gente tá em diversos ambientes. E aí, dentro desses muitos grupos e de muitas orações e de muitos lugares, em algum momento marcou lá uma oração
tal dia, tal hora. E na minha cabeça tá, tal dia, tal hora. Bela. E assim, leva Isabela. Que Leva Isabela Bela. não tava no rolê. Aí tá. Falei, Isabela, ó, tal dia, tal hora, Marcelo e Milena, oração da galera, não sei o que e tal. Isabela, tá. Deu tal dia, tal hora, Isabela, tá na hora, vambora, Uber. Pum, chego lá, a casa meio apagada, uma luz. Um raro momento de descanso. Tô vendo Milena passando assim, ó. Ô, Milena! A Milena me olha esquisito. O que foi, Hugo? Não, vim pra oração, pô. Eu olhei pro Hugo, a Isabela na hora. Mulher saca isso na hora, tá, gente? Eu não acredito que tu fez isso, Hugo. Apareci lá. Falei, amigo, você não veio no grupo não, né? Ok, horário certo, casa certa, dia errado. Mas já que sobe, entra, vamos... A gente jantou, não sei o que a gente inventou na cozinha. Até lá, 2 horas da manhã. Conversando sobre o Aí, em algum momento da vida depois, eu tava passando ali por perto, aí aconteceu meio com um acidente lá, eu tive que parar na casa. Marcelo, tá em casa? Tô indo pra aí. O acidente dele, ele fala com a bicicleta dele, né? Pô, a gente pensa, caraca, o acidente. Não, a bicicleta, o pneu da bicicleta. Furou o pneu da bicicleta. Como que é dramático, né? Aí Foi dramático agora. Dramático. Aí, Marcelo, me empresta uma roupa aí que eu vou tomar banho aqui. A intimidade, tipo assim, eu pensei que era só um pneu, cara. E aí, Richard? Aí, isso. Vem aqui depois pra ensinar a gente. Aí sim, tipo assim, Marcelo, me empresta uma roupa aí que eu vou tomar banho. Já cheguei assim. Aí vem uma. E todo mundo já viu como o Marcelo se veste, né? Vocês estão ligados, né? Como o Cara, Marcelo que se veste. isso? Tá zoando o Marcelo, Não, cara? tá certo nele. Ah, tá. Mas só nele. Nós somos um casal super discreto. Super discreto. É um estilo diferenciado, Marcelo. Aí, 3 blusões estampados. Que isso, é outro nível esse blusão, né? ô Dai, o Marcelo me empresta. E a gente ia. Por que eu tava lá? Porque a gente ia vir pro movimento de oração. Exato. Isso. Então, vou tomar banho aqui, vou pegar a roupa do Marcelo e vamos juntos. Reunião do encontro. Aí, Grazi, vem o Marcelo com a roupa pra mim. Psicodélica. Nossa, meu Deus do céu. Vou começar de baixo pra cima, né? Manda ver. Um chinelo havaiana branco, que há muito tempo foi branco. Vamos chamar hoje de off-white. 2 números maior que o meu pé. Tá bem já. Ué, Amém, ué. Tá tudo bem, começou pai. Proteção aqui, É o frente meu de pé. nós. É o seu pé. Aí vem, vamos pra bermuda. Uma bermuda de moletom 3 florida, com azul, com amarelo, com E branco verdeado. e verde, isso aí. com muitas Tom flores. sobre tom. Larga, 3 números maiores que o meu, até o meio da minha canela. Isso. 3 números maior que você. Tá me O cara chamando de morava em gordo? Rio das Ostras. Não sei aonde você arrumou essa bermuda. O cara morava em Rio das Ostras. Fundo praia, na praia, total. surfista, entendeu? Praia total. Aí pra fechar, uma camisa Calvin Klein, Top, hein? Que isso, hein? que um dia foi amarela. Pra combinar Vamos chamar de off-white. Com uma prancha atrás. Uma prancha atrás, uma golinha aqui, ó, Embeiçada. meio beiçado, e me dá aquilo ali, uma toalha. Eu falei, caraca. Aí eu boto aquilo. Cara, que vergonha, mano. Que vergonha. Tá tudo bem, Hugo? Tá. Aí Hugo vem, sentou pra tomar um café, gente. Nunca sentou pra tomar um café tão constrangido na vida dele. Dobrei aquela bermuda aqui pra vir pelo menos no joelho, pra ficar menos horrível. Aí eu chego aqui, ó, movimento de oração, e tô eu aqui, ó, contido, mano. Tô orando. Se sentindo nu em pelos. Fechadinho, ó. Daqui a pouco o Marcelo começa a falar de alguma coisa lá e fala assim, Hugo, vem cá contar aquele testemunho. Cara, eu nunca fui tão rápido na oportunidade. O Senhor fez isso. Amém. Pum. Em algum momento, Nosso amigo. vem. Nosso amigo. Tô eu quietinho aqui, vem o Rick atrás de mim. Manda aqui, ó. Atrás de mim, quietinho, ó. Meu amigo, aconteceu alguma coisa? Aí eu mando, por que, Richard? Você tá meio folclórico. Está um tanto quanto psicodélico. Cara, folclórico, cara. Assim,
Acabou pra mim naquele dia. Essa é a intimidade do povo evangelístico. Aí gente. agora, às vezes, da última vez que ele esteve lá em casa, assim, Marcelo, dá pra me emprestar uma roupa? Mas deixa Antes que eu respondesse, ele virou pra mim, mas deixa que eu escolho. Eu posso escolher? Posso escolher? Eu nem perguntei, eu posso, né? Eu falei, eu vou. Eu vou. Deixa Não. eu escolher. Eu vou escolher. Deixa eu escolher. Eu vou escolher. Aí eu comecei a rir, eu falei, Que isso, Hugo, não gostou sobe. da roupa, não, pô? Cuidado que tu vai responder. Muito ruim. E assim, lá em casa é assim, gente. Chegou, Só chegar. tem lanche, tem café, tem, Aleluia aí, ó. tem bênção. A vestimenta vai ser a que a gente oferecer, tá? Ok? Se estiver passando lá pelo SAR, o pessoal que estuda MS, entendeu? Rua Wolf Cablin 35, Casa Ali em Azul de frente pro frente à campo. praça ali. Frente à praça, Só chegar. o campo. Só Pode chegar. chegar lá, entendeu? Aconteceu Só algum chegar. acidente. Vai ter Marcelo tem pão, uma vai ter roupa pra café te e vai ter emprestar. oração também. E umas roupas folclóricas. Isso pra falar que, assim, cara, o presbitério, ele é acessível, sabe? Total. Talvez você não tenha a abertura de ir na casa de alguém, mas, assim, você tem a abertura de chegar e conversar. Isso. Pô, Marcelo, eu tô pensando nisso. Pô, Renan, Camila, quem mais tem aqui? Isso. É. Pastor Ben, Pastor Ellen, Isso. Pastora Ellen. É acessível. E muito disso que está acontecendo hoje, na Sala da Juventude, né, durante essa série, essa temporada, é para mostrar que o presbitério ele é acessível, cara. Ele está aqui para servir o corpo de Cristo. Amém. Sabe? E você pode chegar e vai rir com eles. Gente, São pessoas. são pessoas que às Sabe aquela vezes... brincadeira infantil, Hugo? Meus pintinhos venham cá? Tô com medo da raposa, né? É. Isso aí só pra galera raiz, né? Oh. E Sabe assim, que são quase ninguém conhece mais essa Percebi que brincadeira, ficaram né? silêncio Entendeu? total. Porque vocês são velhos. Eu não conheço essa brincadeira, não. Não, e quem entra na Oi? juventude. Não... Oi? Somos Não, assim, e são pessoas normais, cara. São pessoas que têm Que foi, Marquinhos, têm tá contas rindo aí? a pagar, têm problemas, têm péssimos gostos pra se vestir. Oi? Oi? Mas vai lá, tem pergunta aí. Segue aí. Tem pergunta. Então vamos lá. Quais as maiores dificuldades vocês encontraram no início do ministério? No início do... quando vocês foram legitimados, né? Qual foi a maior dificuldade para vocês? A Silêncio. religiosidade Religiosidade. De vocês ou das pessoas? das pessoas. Ah. A gente sempre entendeu que antes da gente ser reconhecido com alguma coisa, a gente já era. Aham. A gente já era aquilo que o Senhor tinha chamado a gente para fazer. E aí, quando veio a legitimação, nós esbarramos com uma situação. Tudo que vocês tiverem que fazer agora vai ter que pedir permissão. E aí a gente parou. Acho que não. Mas tudo tem uma ordem, tudo tem uma decência. Né? E a gente entendeu que agora a gente precisava, assim, de fato, não é que fosse limitado, mas a gente não pode sair fazendo o que a gente quer, na hora que a gente quer, do modo que a gente quer. O reino de Deus é decência, é ordem. Amém. E isso pra gente foi complicado. Pra mim e pra Marcela foi complicado. Não que a gente não tivesse isso. É que é uma coisa que a gente costuma falar, que a gente sabe. O nosso entusiasmo, às vezes, é o nosso maior inimigo. A gente precisa, né, quem convive com a gente sabe que a gente se envolve e a gente mergulha mesmo. E, às vezes, o nosso entusiasmo nos atrapalha. Nós somos muito intensos naquilo que a gente quer fazer, mas a intensidade, ela tem que ter ordem, ela tem que ter disciplina. Ok. E isso pra gente é o nosso maior inimigo. E aí a gente esbarra na religiosidade. Por quê? Por que a gente esbarra na religiosidade? Porque muitas cabeças ainda estão fechadas dentro de um quadrado. Não consegue compreender que o reino é ordem e decência. Não é que você tenha que fazer somente aquilo que te mandarem. Não, você tem que compreender o que Deus está mandando você fazer. E se Deus está mandando você fazer, é uma visão do reino, então Ele vai falar com a tua liderança também. Amém. Ok? E se a sua liderança não compartilha da mesma visão, acalme o teu coração. Amém. Porque tudo para Deus tem o seu tempo. Quando Ele falar para você vai, Ele não está dizendo para você vai agora. Ele está dizendo vai, mas Ele vai te preparar.
O apóstolo Paulo levou 14 anos para exercer o seu ministério. Então, não precisa você achar que você foi chamado agora e amanhã você já tem que estar evangelizando meio mundo. Você precisa se preparar para isso. E a sua religiosidade te atrapalha. Ok? A gente precisa entender antes quem somos, porque se a gente não entende quem nós somos, a religiosidade do mundo atrapalha o que nós precisamos fazer. Existe ordem, existe decência, existe autoridade, existe submissão. E tudo isso vem no pacote de uma legitimação. Ordem, decência, submissão, obediência. A religiosidade te atrapalha a entender isso quando você não entende quem você é e em quem você está. Que aí quando você leva um não, Hugo, você se frustra. Porque você acha que você levou um não para fazer aquilo que você acha que tem que fazer naquela hora. Ok. Entendeu? Então tá aí ser submisso, né? Submeter a uma autoridade. Exatamente. O seu entusiasmo, seu afã de querer fazer vai te atrapalhar. Se você não compreende o tempo certo de fazer as coisas. Tem muito isso nos mais novos, né? Exatamente. Caraca, eu ouvi, bum, 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 como é que eu vou fazer? É Não. melhor Tu vai fazer sem obedecer saber. do que sacrificar. Exato. Aleluia. Exato. Quando a gente foi legitimado, né? No mesmo período, Claudinho, que era o evangelista, né, aqui de Terra Fértil, estava assumindo o pastoreio lá de Santa Cruz. Então é inevitável as comparações. Opa, saiu o Claudinho, agora temos 2 novos evangelistas na igreja. Mas nós não somos Claudinho. Nós não somos Claudinho. Houve o tempo dele e agora é o tempo meu, Milena e Camila. Então isso foi muito complexo por várias situações, a ponto de eu chegar e falar assim, gente, como é que... Eu cheguei a fazer um contato uma vez com o Claudinho, logo quando nós fomos legitimados, eu falei assim, Claudinho, vou precisar trocar uma bola contigo. Não, beleza, Marcelo, vamos. Todo mundo sabe como é que é o pastor Claudinho, né? Um coração enorme, o que ele puder te impulsionar, ele vai te impulsionar. Só que ao mesmo tempo, quando eu vou para Deus orar, Deus faz assim, calma. Como quem dissesse assim, você não é Claudinho. Se eu quisesse alguém como Claudinho ainda no evangelismo dessa casa, Claudinho continuaria aqui. Agora eu quero vocês. E isso tá bom, mas o que eu tenho para te oferecer, Senhor? E aí Deus é muito tranquilo em virar para você e dizer assim, eu não quero o que você tem para me oferecer, sou eu que vou te direcionar. Espera. Espera. Então somente creia. Espera que as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, esse período, né, a gente foi legitimado em 2019, a gente participa de uma conferência, uma outra, né, que durou uma semana num outro lugar, em 2019, e no início de 2020 a gente está lá no Descende. Caraca, Descende. Lá no Descende, que foi muito forte. E aí vem a pandemia. E aí, como é que fica o coração do evangelista? Quem estava no Descende? Bruna, Pedro. Todo mundo tá ligado que era Descende? Que foi o Descende? Nós estávamos lá, gente. Não, beleza, sim. Descende. E pra te passar a bola pra você cortar. Assim. Terminou Descende. Cara, incrível, Senhor cheio. Nossa. Cheio, vambora agora. A nuvem de glória literalmente no lugar. Quem tava lá sentiu. E assim, não sei se vocês viram, a galera tirou o tênis, né? Levantou. Assim, levantou, botou o tênis pro alto, assim, representando o ID. Todo mundo viu essa cena, assim? Viu? Então, pra quem não viu, era basicamente assim, ó. Se tirava o seu tênis, e assim, a gente tá falando do estádio do Morumbi, do estádio de São Paulo, lotado de gente. E tinha mais 2 estádios. E tinha mais 2 estádios. Tinha um em Brasília, Allianz Parque, que era do Palmeiras, do né? Palmeiras. Lotado de gente, e a gente tirava o tênis assim, ó, levantava e falava assim, ó, esse é meu ID, esses são os meus passos, e eu vou, a gente vai encher. Né? A gente vai encher a Jocum, a gente vai encher as escolas missionárias, e aí parou. E aí, como é que fica o coração do evangelista? E aí parou. Nossa.
Não, Cara. porque a palavra era do líder da Jocum. Faltam X países para serem Exato. evangelizados. E a gente tinha acabado de vir do Culture Hall. Culture Hall Ok. também foi Uma conferência, a gente conferência participou. que participamos uma semana, onde ali a gente descobriu que tinha etnias no interior do Brasil que nunca ouviram falar de Jesus. E tava todo mundo preparado para Todo mundo encher a preparado. Jocum. E Todo mundo preparado. O ano de 2020, após o incêndio, foi o ano que as inscrições na Jocum e outras escolas evangelísticas bateu o teto, rompeu o teto. Ok. E de repente ocorre a pandemia, Para tudo. Para todo tudo. mundo em casa. Foi muito louco. Eu entrei numa crise existencial. Senhor, tu me levantou e eu tô dentro de casa. Loucura, gente. Loucura. Loucura. E aí Deus falou para mim, para Marcelo, olha pro teu lado. A minha mãe não era cristã. E eu estava dentro da casa de mamãe naquela época. Minha mãe não era cristã. Falei, meu Deus. Mas até eu compreender isso, Hugo, eu entrei numa crise muito grande. Cat foi o meu ouvido, quem me ouviu muito. Porque todo mundo dentro de casa. E a gente até então, internet tudo muito novo em relação a isso. Eu não tinha. Minha mãe não tinha, então a gente não tinha muito acesso. E aí o Senhor falou para mim, olha pro lado. Minha mãe não era cristã. E aí você entra naquilo, você quer ganhar os confins da terra se o teu lado não ouve falar. Tu quer ir lá para a etnia lá dos cafundós do Brasil e a tua mãe aqui do teu lado não me conhece. E aí foram 3 meses que nós passamos na casa de mamãe na pandemia. Hoje minha mãe é cristã. Amém. Né? Então, o evangelista, ele não é lá fora. O evangelista, ele é aqui dentro. Acho legal contar isso porque, assim, sua mãe se converteu a Cristo e seu filho e sua mãe foram batizados juntos. No mesmo dia. No mesmo dia. Tem uma história boa do teu filho quando ele falou que queria se batizar. A gente estava no carro juntos, né? Exato. Isso aí. Quantas horas? Gente, o Hugo tá em tudo, tá? O Hugo tá ali. Me chama. Quando ele for lá em casa, assim, Hugo, você for lá na casa do Marcelo e Milena, me chama. Pode ir. Olha só, a gente estava vindo para a igreja e aí Milena vai e me informa, olha, Felipe quer se batizar. Eu falei, meu pequeno de 9 anos, ok? Aí eu virei para ele, por que você quer se batizar, filho? E ele vai dar uma resposta simples, mas que resume tudo. Porque eu sou filho de Deus. Uma criança de 9 anos. Que se reconhece como filho de Deus. Ele tremia tanto no dia, gente. Cara, e ele vibrava tanto. Quando ele se batizou, aí ele se batizou tal, aí eu fui lá no banheiro, trocar a roupa dele e tal, enxugá-lo. Ele, para mim, ele com um sorriso de orelha a orelha, pai, é o dia mais feliz da minha vida. Nossa, uma longa vida. Da longa vida. Que poderia ter sido um aniversário, um presente. Ele vira para mim com um sorrisão, os olhos brilhando. Pai, é o dia mais feliz da minha vida. A Amanda capturou uma foto que para mim é maravilhosa. Eu acho que ele tá saindo rolando da na internet. água, Ele saindo da água com um sorriso Pô. inexplicável. E assim, saiba você que existe um povo mais perto do que você imagina, mais perto de você, para você derramar o amor de Cristo. E aí nós temos 4 filhos. Juntos nós temos 4 Explica isso aí. filhos. 4. Né? Nós temos 2, eu tenho 2 enteados, Marcelo tem 2 filhos de um primeiro relacionamento. Eu tenho o Juan, que vocês conhecem, e nós temos o Felipe. Juntos nós temos 4 filhos. Os nossos 2 mais velhos ainda não conhecem esse amor maravilhoso que se chama Jesus. Mas não vai passar da minha geração, eu verei. Amém. Né? Juan está afastado do convívio da igreja, mas ele já está voltando. Amém. E eu creio muito nisso. Né? E o nosso caçulinha, ele não era para vir.
ao nosso pensamento. A gente não tinha planejado. Felipe já estava certo. 2 dele, 1 meu, 3 já está de bom tamanho. Mas Deus falou que não. Eu ainda tenho e quero. Quem falou para vocês que não é vocês que vão decidir? Eu quero uma promessa de vocês juntos. E veio Felipe. Amém. Né? Felipe ele veio com num momento na nossa vida muito ímpar. E o nome Felipe foi escolhido sem a gente compreender exatamente o que era. Mas quando a gente leu a passagem de Filipe, aonde no auge, a gente estava conversando isso agora, Camila, um pouquinho no intervalo, onde no auge de um mover muito grande que Filipe está evangelizando, Filipe ouve uma voz, vai para o deserto. E quando eu li aquilo, eu falei, nossa, vai ser Filipe o nome do meu filho, porque ele vai aonde Deus mandar ele ir. Amém. Aonde Deus mandar ele ir. E quando o Felipe estava com 3 anos de idade, o Senhor usou uma pessoa para falar para a gente que ainda viria mais um. Hoje eu oro para o Senhor. Filhos espirituais. Aleluia. Filhos espirituais. Todos os filhos espirituais. Quanto Deus quiser. Eu aí, recebo ó. todos. Harold Walker aí, ó. Tá Ciano Que eu tá recebo. falando aí sobre... Aí é o... Ah, é o Hugo. É o Hugo, é isso aí. Porque... Mas vamos Ih, uma menina. Além. Eu já sonhei muito, mas sempre que eu sonho tem algum rostinho conhecido no sonho, então eu jogo para a pessoa. Né, e o que eu quero falar com tudo isso, porque evangelizar não se trata de você pegar suas coisas e sair porta fora. Ok. Evangelizar significa você pegar as suas coisas e sentar com aqueles que estão perto. Uau. Amém. Amém. Hoje minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha sogra, os meus enteados, a minha casa, ela pertence a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Não, é que eu ia ainda ficar sobre... Porque eu acho que, assim, eu acho muito bom a gente falar sobre a promessa que o Brasil tem, né? O Brasil tem uma promessa, e por isso que o Descende veio aqui. Não foi aleatoriamente, entendeu? Sim. Existe uma promessa sobre o Brasil já há muito tempo, e de ser o celeiro, né, dos missionários e tal, e assim, não é somente nós que estamos orando por isso, mas, tipo assim, várias, o Hugo tem mania, ele fica toda hora empurrando meu telefone para não cair, mas amém, obrigado, meu amigo. Vários países, né, orando por nós, entendeu? E esperando o Brasil e tal. E quando veio o Descende, todo mundo achou, caraca, agora, agora vai, né? Agora vai. Mas Deus estava alinhando coisas na nossa casa, né? E aí eu lembro que quando o Descende veio, a gente estava lá, a gente tinha estava recém fresquinho, saído do forno, a proclamação da nossa casa, né? Uhum. O fogo arderá continuamente no altar. Quando a gente ouviu aquela proclamação no presbitério antes, o Marcelo falou para mim assim, profundo isso, perdão, gente, profundo isso, né, amor? O fogo arderá continuamente no altar. E aí Marcelo falou uma coisa, não sei se ele lembra, mas eu lembro quando ele falou isso. Ele, amor, o fogo somos nós, o altar somos nós. O que será que vai acontecer para nos provar isso? Ok. E aí veio uma pandemia, gente. E aí veio uma pandemia onde Deus falou, entra para tua casa e manifesta o fogo ali. Heloísa Rosa lançou um louvor que fala sobre eu sou o altar. E quando eu ouvi aquele louvor, eu fiquei, meu Deus, o Senhor já estava falando aos seus filhos o que ia acontecer. A pandemia ela veio para nos mostrar o quanto nós estávamos ou não com o fogo de Deus alinhado, né? E aquilo para mim foi um divisor de águas, porque eu não sei vocês, gente, mas eu entrei em confusão, em conflito. Ok. Entrei em conflito entre o fazer e o ser. Entrei em conflito. Ok, cara. E aí, pra gente fechar, por causa da hora, aqui estão os próximos missionários, os próximos evangelistas nessa sala aqui. Amém. Amém? Amém, Eu gente? creio. Amém? Surgiu alguns améns mais aflorados assim. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Amém. Mas é a missão de todos. É uma missão de todos. E aí, que boa, Felipe. Isso.
E aí eu queria que vocês deixassem para a juventude incendiada uma palavra do que vocês estão entendendo da juventude. O Senhor está falando para vocês da juventude em relação ao evangelismo, né? E aproveitar para você falar sobre a ação evangelística. As ações que estão acontecendo, né? Ok. A primeira coisa que eu quero falar diz respeito a algo que a gente hoje estava conversando na reunião de evangelismo mais cedo. Se você não sabe, no segundo e quarto domingos de cada mês, nós temos às 8h30 da manhã reuniões de evangelismo. A partir das 8h30 da manhã, conforme eu falei. Eu não sei se é... Não sei. Venha, você vai saber. Apenas venha. Ok? E aí na reunião de hoje eu estava trazendo algo que Deus vem tocando no nosso coração, e a gente tem um entendimento hoje que direções, visões, sonhos que nós fazemos parte do presbitério da igreja temos, não é necessariamente apenas para mim, ou para Milena, ou para Camila, mas sim para uma igreja. Alguns meses atrás, né, numa reunião de presbitério, o pastor Daniel orando comigo, a gente orando um pela vida do outro, ele teve uma visão, e nessa visão ele via que Deus dava para ele um globo e mandava me entregar. Assim, ele virou para mim, o pastor Daniel virou para mim e disse assim: o Espírito Santo está mandando te entregar este globo que vocês andarão pela terra. Amém. Amém. Há mais ou menos duas terças-feiras, eu acho que foram 2 terças-feiras atrás, no culto de oração e intercessão, e entenda o que é o lugar de intercessão e oração. Tudo começa no lugar de oração e intercessão, amém? Tudo começa na oração, né? Lá em Timóteo o texto diz: em primeiro lugar façamos orações e intercessões. Tudo começa nesse lugar. E aí, num determinado momento, no mover que começou através da profeta Cat, todo o presbitério veio, orou sobre a minha vida, sobre o evangelismo da igreja, né, que no caso, no dia único, né, era eu que estava, Milena e Camila não estavam. E aí a Esther, uma irmã aqui da igreja, viu um mapa sendo aberto na minha frente, um mapa do mundo aberto na minha frente, e aí ela via um dedo vindo dos céus, um dedo de Deus, correndo esse mapa do mundo, e ela perguntava: para onde, Senhor? Para onde, Senhor? E a princípio ela não obteve resposta, e ela insistia: para onde, Senhor? E a voz dizia: por todo o mundo. Entenda que essa unção, essa bênção, essa direção não é sobre mim, não é sobre eu, Milena e Camila, é sobre a igreja. É sobre a igreja. E aí eu quero trazer algo que eu falei aqui no início. Deus está derramando sobre nós algo. E se você prestar atenção, recentemente foi um casal para Pirassununga. Semana passada foram 2 membros aqui da igreja para uma missão em Pernambuco? Bahia. Na Bahia. Veja o que Deus está trazendo. Veja. E uma jovem, né? Um casal e uma jovem. Um casal e uma jovem. Para Pirassununga foi um casal com sua filha. Observa que fala de família, mas fala do adulto ao jovem, chegando à criança. Existe um derramar sobre nós, e Deus está assim: toma, falta você dizer, eu quero. Falta você dizer, eu quero. Eu digo, eu quero. Você quer, igreja? Amém. Vocês querem, jovem? Amém. Você quer? Amém. Alguém mais quer? Amém. Eu quero. Amém.
É esse eu quero que a gente tem que responder. Não é apenas o amém. O amém é que assim seja. Mas Deus, como um pai que está olhando o brinquedo na vitrine, espera você dizer: eu quero, eu desejo estar nesse lugar. Manifestar isso. Amém? Então, queira esse lugar. O que a gente tem hoje, nesse momento, talvez não seja o lugar. O que a gente tem de ação ocorrendo na igreja, talvez não seja o lugar que você sente no coração de estar. Então venha falar conosco o que você sente no teu coração. Nós temos hoje de ação. Todas as terças-feiras, a partir das 7 horas, nós estamos visitando o entorno da igreja. Que algumas semanas atrás, o Espírito Santo começou a tocar. Desculpa, posso passar um pouquinho? Tem algum problema? Amém. Aonde o Espírito Santo tocava no meu lugar, eu toda hora, o Espírito Santo me levava para fora da igreja. Intercessão, correndo, eu ia para fora da igreja, eu olhava para a rua, olhava para o outro lado, virei: Senhor, eu sei que tem algo a fazer, eu não estou entendendo, fala comigo. E o Espírito Santo começou a falar: visita o entorno da igreja. E aí eu procurei o Hugo, eu virei: irmão, quero conversar contigo um negócio. Deus está tocando a minha vida para a gente estar começando a estar visitando o entorno da igreja. E aí o Hugo trouxe algo que ministrou o coração dele, que para mim foi muito forte. Marcelo, eu sou vizinho de uma igreja onde eu moro. E igreja, às vezes, é um vizinho que incomoda. Eu falei: como assim? Me explica isso. Ele falou: igreja é um vizinho que é barulhento, toca música alta, estaciona o carro na frente da sua calçada e não pede, faz festa, faz evento e não te convida, e a gente nem conhece as pessoas que entram e saem. Eu falei: amém, está aí. A gente precisa se apresentar ou se reapresentar a toda uma vizinhança. Amém. E virar para eles e dizer assim: nós estamos aqui. E nós queremos orar pela sua vida. E nós queremos te convidar para viver o que a gente está vivendo nesse lugar. Amém. Então nós estamos com uma ação. Toda terça-feira, às 7 horas da noite. Chega 10 para as 7, para a gente ter um momento de oração de qualidade. E nós vamos às casas, orar e convidar para estar na intercessão. E 7h30 a gente volta. E aí estamos retornando na praça do Mosquito com as crianças. É importante que a gente esteja ministrando sobre a vida daqueles que vão ser a nova geração. Amém. Estamos também com o evangelismo na praça com os adolescentes, agora na praça que tem ali em Oíba. Qual é o nome da praça? Marco, qual é o nome daquela praça? Qual é o nome da praça, Larissa? Okay. Estamos com uma ação jovem ali em frente ao Colégio Célia Maria. Exato. Mas veja bem, o evangelismo jovem, da forma que a gente entende, não é algo que está preso, amém? Amém. É algo que começa num lugar, a tocar vidas e a se espalhar por outros lugares. Ok? Sábado de 15 em 15 dias. Próximo sábado que a gente vai estar reunido lá, sem ser sábado que vem, né? Que é a ida ao piquenique, o outro sábado. É dia 27, se eu não estou enganado. A partir das 7 horas da noite. Exato. Amém? Chega um pouquinho antes para a gente criar um ambiente. Sabe tocar violão, sabe ministrar um louvor, traz teu violão, vamos lá, amém? O evangelismo das crianças está ocorrendo também de 15 em 15 dias, na Praça do Mosquito, a partir das 4 horas da tarde, certo, Ricardo? 4 horas da tarde, próxima ação, daqui a 15 dias também, no mesmo dia 27, amém? As ações estão acontecendo, amém. O reino está se movimentando. O que hoje a gente quer deixar para vocês é o eu quero. Amém. Eu Amém. quero. Mas entenda que o eu quero, você não está dizendo eu quero para mim, para Marcelo, para Camila, para o apóstolo Renan. Você está dizendo eu quero para Cristo. Para Cristo. Tenha no seu coração isso. Amém. O id é o eu quero fazer aquilo que te agrada, Senhor. Amém. Existe uma pergunta
que uma vez foi feita. Quem irá? Isso. Quem irá? Você quer ir? Eu. Nós estamos indo. Amém. Vamos. Isso. Vamos. Amém. Somos abençoados para abençoar. Amém. Amém? Como ouvirão se não há quem pregue? Amém. Amém. Então, essa mensagem aí que fica para vocês, amém? Se tudo isso queimou no seu coração. Te cortei, amigo? Não, pode. Eu sou sucinto, eu falo só. Isso é errado, isso é errado. Se queimou no seu coração, cara, não saia daqui ou à noite, procure o evangelista Marcelo, procure o evangelista Milena, procure o evangelista Camila e procure saber como você vai ser útil no reino de Deus para o evangelismo. Amém? Amém. Então, pra gente fechar, vamos fechar. Camila, ora